Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do IFCE do campus de Tianguá. Aqui na tela você tem algumas regras gerais de conduta, tá? Para esse período de aula remota. Você pode estar pausando o vídeo para estar lendo com calma, e você também encontra esse material lá no Classroom, ok? Aqui a gente dá início à nossa primeira aula do curso de Cálculo 1, tá? E o assunto abordado nessa aula será sobre função, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma breve, não tão breve assim, introdução, tá? Sobre a parte de função. Por que a gente vai iniciar por função, tá? Porque durante todo o curso, né, de Cálculo 1 e futuramente aí um curso de Cálculo 2, sempre vocês irão estar trabalhando com funções, tá? Acredito também que muitos já tiveram contato com esse conteúdo de funções, tá? Até porque é visto no ensino médio, ok? Mas a gente inicia fazendo alguns comentários, tá? Então a gente vai dedicar algumas aulas para aprofundar um pouco mais esse conhecimento que será necessário no decorrer de todo o curso, tá? Então, é a ferramenta com a qual a gente vai trabalhar durante todo o curso, é justamente funções, tá? Também. Então, o que é uma função, tá? Então, primeiro eu queria passar só uma ideia intuitiva, tá bom? Então, as funções, elas surgem, né, quando a gente, de certo modo, está comparando duas grandezas, tá? E aí, a gente tem que uma depende da outra, tá? Então, a gente tem duas quantidades e uma depende da outra, ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Para ilustrar essa situação. Então, por exemplo, aqui quando a gente está olhando a área, né? A área A, ok? A área A de um círculo, ok? Então, a área de um círculo, ela depende do seu raio R, tá? Então, aqui a gente está chamando de A área do círculo e de Rzinho ali o seu raio. Então, vocês já devem ter visto, né, que a área, ela depende, tá, do raio e é dado por essa expressão, né? A área, ela é igual a o raio ao quadrado vezes π, ou πr ao quadrado, tá? Então, aqui você olha, né, você pode determinar o seguinte, que a área, ela está dependendo, tá, do raio, ou seja, que A, né, A, que no caso é a área, ela é dada em função do raio, ok? Ou seja, dada em função de R. Então, A é uma função de R, porque a né, ela depende, tá? E aqui nessa fórmula é dito como que ela depende, né? Então, A depende de R, tá? Então, ela é dada em função de R. Então, aqui essa é uma ideia, nada muito formal, tá bom? Então, outro exemplo aqui, a gente tem a população humana. Então, nesse caso, a gente está chamando P, né, para designar a população. No tempo, depende do tempo T, tá? Então, a população, ela vai aumentando, diminuindo, né, de acordo com o tempo, ok? Bom, conforme os anos vão passando, essa população, ela pode aumentar ou diminuir, tá bem? Então, aqui a gente tem uma tabela, tá? A gente tem essa tabela aqui. E aí, ela dá apenas estimativas, tá? Da população, dependendo do tempo, tá? Então, a população, ela depende do tempo, no caso aqui, o ano, tá? Então, a gente tem que, para cada ano, a gente consegue associar uma população, uma estimativa da população aqui. Então, em 1900, a gente tinha 1.650, mas isso em milhões, tá? Então, na verdade, seria
1 bilhão e 650 milhões, né? E assim a gente consegue fazer a associação com vários anos, tá? Então aqui em 2000 eram 6 bilhões e 80 mil, tá? 2010, 6 bilhões 870 milhões, tá? Bem, então aqui você vê novamente uma dependência, tá? Então a estimativa dessa população é dada em função do tempo, tá bom? Certo. Outras situações mais presentes aqui no nosso cotidiano, tá? Tentei ilustrar aqui alguns. Então, por exemplo, o valor V, tá? Esse V aqui vai estar, estou usando para denotar o valor que você tem que pagar em um táxi, tá? Então, quando você entra num táxi ou num carro por aplicativo, né? O que acontece? O que você vai ter que pagar, ele vai depender da distância que você vai percorrer, tá? Essa distância a gente pode chamar de D. Então, aqui, V, ele é dado em função de D. Então, o valor que você tem que pagar é dado em função da distância que você vai percorrer, tá? Isso é bem natural. Então, seria aí um outro exemplo, tá? Então, por exemplo, outro exemplo que a gente tem aqui, a comissão, né, de um vendedor depende do valor de suas vendas, tá? Então, geralmente, a comissão é em cima do valor de vendas que ele efetuou. Então, a gente pode denotar aqui C para ser a comissão e V o valor da venda, o valor de venda dele, tá? Então, C vai depender de V. Então, C ela vai ser dada em função de V, tá bom? Então, por exemplo, o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea, que é utilizado aí para ver percentual de gordura, não, para ter na verdade uma noção do condicionamento físico, tá? Bem a grosso modo, né? Então o IMC ele vai depender da altura. Então aqui a gente já tem o IMC, ele vai depender da altura e do peso da pessoa, tá? Então tem até uma formulazinha, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, bem, então aqui a gente vê já 3 quantidades, né? IMC, altura e peso. Uma delas depende de outras 2. Bem, o que mais que a gente tem? Aqui esse outro exemplo, quando você vai fazer compras de um modo geral, tá? Então aqui se você vai comprar um pão de queijo, o valor que você vai pagar vai depender da quantidade que você está comprando, tá? Então o valor a ser pago vai depender da quantidade, tá bom? Então você vê que a todo momento, né, você vai estar trabalhando com quantidades que estão se relacionando, né, que elas têm uma certa dependência, tá? E aí, dentre, né, essas relações, a gente vai querer estudar melhor essas relações, né, essa dependência. Então, é daí que surgem essas funções, tá? Então, aqui, né, cada um desses exemplos descreve uma regra pela qual, dado um número, outro número é associado, tá? Então, o que é interessante, tá? Que a partir do momento que eu dou, por exemplo, se eu compro uma certa quantidade de pão de queijo, né, o valor a ser pago, ele é determinado de um modo único, né? Então, por exemplo, não é interessante que eu compre 10 pães de queijo e outra pessoa compre 10 pães de queijo e aí cada pessoa pague preços diferentes se estão levando a mesma quantidade, tá? Então, dado um valor, tá? O outro ele tem que ser determinado de uma forma única, tá? Por meio de uma regra. Então, com isso a gente já começa a se aproximar mais formalmente da ideia de uma função, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 vendedores, os 2 vendedores venderam, né, o mesmo valor, né?
Então, eles devem receber a mesma comissão, tá? Não, na verdade, não é interessante que, tendo o mesmo valor de venda, um receba mais, o outro receba menos, tá? Então, tem que se ter uma regra, tá? Tem que se ter uma regra de tal forma que, dado o número, o outro ele vai ser associado de uma forma eficiente, tá bom? Então, vamos aqui. Então, aqui a gente chega à nossa definição, tá? Nossa definição mais formal de o que seria uma função. Então, eu tenho aqui uma função f, tá? Então, geralmente a gente vai estar utilizando uma letra F, G, H, tá? Então, no caso aqui, a letra F. Então, uma função f, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente essa lei, tá? Ela vai ser a lei pelo qual eu estou associando os elementos. Então, uma função f é uma lei que associa a cada elemento x de um conjunto D, tá? Exatamente um elemento que eu vou chamar de f de x, tá? Em um outro conjunto E. Então, vamos lá. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? A minha função, ela é justamente essa lei que está associando os dois valores que eu estou analisando, tá? Então, para cada valor que me for fornecido, imagina o exemplo do pão de queijo, né? Então, para cada elemento, né, x que for fornecido, então, x quem que seria, né? Aqui seria a quantidade de pães de queijo que eu estou comprando, tá? Então, para cada x, para cada quantidade que eu compro, né, a minha função, ela teria que me dar um único elemento, tá? Essa parte é importante. Ele tem que dar um elemento, tá? Apenas um elemento como resposta, tá bom? Então, se o meu pão de queijo custa 50 centavos e eu compro 10 pães de queijo, eu tenho 5 reais como a minha resposta, tá bom? Então, ou seja, o valor de resposta, ele tem que ser dado de uma forma única, tá? É o que eu estava falando, né? Se duas pessoas compram a mesma quantidade, tem que pagar o mesmo valor. Então, não é uma função, alguma regra que não me dá esse valor de uma forma única, tá bom? Bem, então eu tenho, né? Geralmente a gente costuma colocar assim. Eu tenho aqui D, eu tenho outro conjunto E, e aqui eu tenho a minha função f, tá? Então, alguns de vocês já devem ter visto uma expressão desse tipo. Então, esse meu conjunto D e meu conjunto f, aqui pra gente, né? A gente vai estar trabalhando com os números reais. Os números reais são todos os números da reta, tá? Todos os números da reta. A gente tem a reta real, né? Que a gente denota assim por esse R. Então, então esse D e esse E, pra gente geralmente vai ser os números reais, tá? Aí esse conjunto D aqui é o que a gente chama de domínio, tá? É o domínio da função. É os valores que a gente está fornecendo, tá? No exemplo do pão de queijo, né? Quem que seria D, né? Seria os números, ou seja, a quantidade que eu posso estar comprando. Posso estar comprando 1, 2, 3, 4, tá? Então, no caso do exemplo do pão de queijo, D aqui seria os números naturais, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso estar trabalhando com essa minha função. Por exemplo, não faz sentido eu comprar menos 1 pão de queijo, tá? Menos 10 pão de queijo. Não faz sentido, tá bom? Então, D é os números que você fornece, né? É o raio do seu círculo, tá? É o valor de venda lá do vendedor, tá? É a quantidade de pão de queijo, é a distância que você percorreu no táxi, é o valor que você está fornecendo, tá? Então, esses valores, eles têm que estar dentro de um conjunto, que é o que a gente chama de domínio, ok?
Aí a gente tem que para cada x, né, a gente vai estar utilizando bastante essa letra, tá? X é um elemento do seu domínio, né? É um valor que é fornecido para a sua função. Então, para cada valor que você fornece para a sua função, ela lhe dá uma resposta, tá? Essa resposta vai depender de x, né? Então, é f de x. Então, você pode imaginar que é a resposta para o x que você forneceu, né? Então, f de x vai ser um número. Então, se x estava aqui, né? A resposta ela é dada aqui nesse outro conjunto, que no caso é f de x. Então, ela pega x e leva em f de x, tá? Bem, e aí esse valor f de x é o que a gente chama de valor de f em x, tá? E a gente lê como f de x, ok? A imagem de f, tá? A imagem de f que a gente tem aqui, né? Ele é o conjunto de todos os valores possíveis, tá? De f, obtidos quando x varia por todo o domínio, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né? O nosso conjunto a gente pode pegar como os números reais, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, o vendedor, né? No exemplo do vendedor, a comissão dele nunca vai ser um número negativo, né? Não faria sentido o vendedor ter uma comissão negativa. Então, a imagem, tá? Ele é uma parte, na verdade, ele é um subconjunto aqui, né? Só dos que você consegue atingir, tá bom? Então, no caso do vendedor, né? A comissão dele só tem valores positivos, ok? Então, por exemplo, o pão de queijo. Se o pão de queijo custa 50 centavos, os valores que eu consigo atingir, né, numa possível compra, é 50 centavos, R$1, R$1,50, 2, R$2,50, 3, assim sucessivamente, né? Apesar de o meu conjunto aqui ser um conjunto maior, só os que eu consigo atingir são esses que eu acabei de falar. Então, a imagem é só os valores que você consegue atingir, tá? São só os possíveis valores de f de x, quando você pega x sempre que possível, tá? Dentre todos os possíveis, né? Então, bem, e aí a gente tem aqui a variável independente, tá? Que é nesse caso aqui é o x, tá? A gente usa o x por convenção, tá? Mas o x poderia ser um t, poderia ser um y, não se deixe iludir pela letra que está sendo utilizada, tá? Na maioria das vezes a gente vai utilizar a letra x, tá? Mas ele apenas representa elementos do domínio, tá bom? Ele apenas representa elementos do domínio. E aí a gente chama de variável independente, tá? Então, quem é a variável independente? É aquela que você escolhe, tá? É aquela que você escolhe. Então, a quantidade de pão de queijo, tá? Então, é você que está fazendo a escolha. Ela é independente. O valor que você paga, aí sim, tá? Ele depende da quantidade de pão de queijo que você está comprando, ok? Então, a variável independente, né? Ela vai estar representando aquela que está livre, né? E aí, a variável dependente já vai ser a resposta, tá? Então, a variável dependente, ela vai estar representando a imagem, tá? Ou seja, seria a resposta lá que você já obtém ao que você forneceu, ok? Então, no exemplo, né? No exemplo A, que é o exemplo lá da área do círculo, né? R é a variável independente, ou seja, é o raio do círculo, tá? E A é a variável dependente, tá? Então, R é o que teria escolha, tá? E aí, o A, né, que está representando a área, é o que você obtém como resposta, tá bom? Então, bem. Vejamos aqui. Agora, uma ideia que eu acho interessante da gente ver é a gente enxergar
uma função como uma máquina, tá? Então você imagina o seguinte, né? Que a função ela é uma máquina aqui, tá? E o que é que você faz? Você fornece, tá? Uma entrada. Então você fornece uma entrada, você dá um valor de x para ela, tá? Então aqui ela vai operar, porque aqui ela tem uma lei, né? Aqui ela tem uma lei, tá? Ela tem uma regra aqui. Então ela vai operar aí, tá bom? E aí ela vai lhe dar uma resposta, tá? Uma resposta aqui de saída. Então você dá uma entrada, ela vai operar, tá? E aí ela vai lhe dar uma resposta, vai lhe dar uma saída. Então esta é uma ideia, tá bom? E aí, como eu estava dizendo, né? A partir do momento que você fornece uma entrada, ela tem que lhe dar uma saída, tá bom? Ela não pode dar duas respostas, tá? Ela não pode dar duas respostas. Para cada valor que você fornece, ela tem que lhe dar apenas uma resposta, tá bom? Então, esta é mais ou menos a ideia, tá? Então, é útil, né, você considerar função como uma máquina, né? Se x estiver no domínio, tá? X estiver no domínio, então, bem, ela só vai funcionar porque sua função ela está definida no domínio, tá? Então, a sua máquina ela só vai funcionar se você fornecer um elemento do domínio, ok? Então, por exemplo, é a mesma coisa. Eu tenho uma função lá que calcula o preço da compra do pão de queijo. E aí, para a sua máquina, você fornece menos 3, mas menos 3 não está no domínio dessa função, né? Minha função só faz sentido para compras com valores positivos, 1, 2, 3, né? Se fornecer menos 3, não faz sentido. Então, x tem que estar no domínio, tá? Então, ele vai entrar na máquina, ele será aceito, né? Porque faz sentido esse valor para minha função, ele está no domínio. A máquina, ela vai produzir uma saída f de x, tá? Uma saída f de x, de acordo com a lei que define a função, tá? Então, isso daqui, que é a lei que define a função, vai depender de cada função, depender de cada situação, tá bom? Assim, podemos pensar no domínio como um conjunto de todas as entradas, enquanto, né, o domínio vai ser todos os valores que eu conseguir colocar aqui, que ela vai operar, tá? E a imagem é o conjunto de todos os possíveis valores que eu obtenho aqui na saída, tá bom? Aí um modo simples também de você olhar, tá? Sendo mais específico, como uma máquina de refrigerantes, né? Então você imagina o que? Você tem lá, né, aquela sua maquininha de refrigerante, você vai colocar a moeda ou a cédula, tá? Aí ela vai operar e lhe dá como resposta lhe devolve a latinha de refrigerante, tá? Então observe, tem máquinas que só aceitam cédulas, tá? Se você for tentar colocar uma moeda, não aceita, por quê? Né? Ela não está programada para receber moedas, ok? Ou seja, moedas, olhando como função, não está no domínio da sua função, tá bom? Só estaria as cédulas. E assim vice-versa, né? Tem maquininha que não entende de 5 centavos, só vai entender de R$1 e de 50, e assim sucessivamente, ok? E aí, como saída, o que que você vai poder obter, né? Como saída, o que que você obtém? A latinha de refrigerante, né? Então, algumas você vai poder escolher os sabores, tá? Então, você coloca o valor, tá? Você coloca lá, digamos, a cédula. Aí, o que é que acontece? Você pode escolher o sabor, então você vai estar escolhendo a lei aqui, né? Tá? E aí você obtém como resposta aquilo que você determinou, tá bom? Só para você ter uma noção. Então, sempre você tem uma entrada, uma regra ali, uma lei que define alguma coisa, tá? E você vai ter uma resposta, e somente uma resposta. Para uma entrada, você não pode ter duas respostas. E também você não pode colocar uma entrada e não obter uma resposta, né? Para cada entrada que você coloca, você tem necessariamente que ter uma saída, uma resposta, e apenas uma, tá? Então, bem, e aí, né? Outro exemplo de ver como uma máquina é a calculadora. Ela já tem
alguns programas, né? Algumas funções, na verdade, pré-programadas, tá? Então lá você consegue adição, subtração, multiplicação, raiz quadrada, né? Potências, você consegue algumas operações. Então tem algumas coisas já pré-programadas na sua calculadora. Então, por exemplo, a tecla raiz quadrada em uma calculadora, né? É uma dessas funções, tá? Assim como as outras que eu já citei. Então, quando você o que é que você faz? Você fornece um valor, tá? Você vai fornecer um valor de x, então você coloca lá 4. Aí você diz qual é a regra que você quer que funcione ali. Você vai colocar o que? Raiz quadrada, né? Você vai colocar esse símbolo aqui do radical para indicar que é a raiz quadrada. Então, bem, pode acontecer duas coisas. Se o seu valor que você forneceu, né, for um valor negativo, então, por exemplo, se eu tiver colocado menos 5 e apertar o símbolo da raiz, não vai dar certo, vai aparecer um erro. Por quê? A minha raiz, ela só aceita valores positivos. Como você colocou menos 5, né, não está no domínio dessa função, tá? Então, ou seja, ela não vai receber esse valor e vai dar um erro, tá? O erro foi você colocar um valor que não está no domínio, tá? Bem, a partir do momento que você escolher um valor positivo, né? Maior ou igual que zero, por exemplo, se eu pegar x igual a 2, boto x igual a 2, x igual a 4, aperto a tecla do radical, que indica a raiz quadrada, e aí ele vai sim conseguir operar, né? Porque o 4 agora está no domínio, ele vai operar e vai me dar como resposta 2. Então, ali eu tenho que o 2 é a raiz quadrada de 4. Né? Se você coloca outros valores, né? Por exemplo, 7, então o que ele vai lhe mostrar no painel é um valor aproximado, tá? Então ali ele não está dando exatamente o valor, ele vai aproximar, tá bom? Porque ele tem ali uma limitação, né, no visor que não permite que mostre todas as casas decimais, tá bom? Então, mas aí fica claro, né, a questão de você não colocar um valor um valor que não esteja no domínio, que ele vai dar um erro, tá? Bem, e um comentário a mais, né? Por exemplo, se você colocasse por exemplo, 4 e aperta a raiz. 1 hora dá 2, que é a resposta. Depois você vai lá e coloca 4 e aperta a raiz. Dá a resposta 3. Você não quer isso, né? A resposta tem que ser única, tá? Então, se a cada momento dá uma resposta diferente, ou seja, você coloca o mesmo valor e ele dá resposta diferente, então tá errado, tá? Não é função. Sua calculadora estaria com defeito. Então, aqui, né, algumas formas de você expressar essas funções, tá? Essas leis de formação, né? Uma forma é você descrever, tá? Com palavras mesmo. Então, fazer isso verbalmente, tá? Então, um exemplo aqui, né? É você pegar e olhar o seguinte: a área do retângulo é obtida multiplicando a base pela altura. Então, você está dizendo, né? Você está tentando explicar, tá bom? Ou então você diz assim, eu tenho aqui uma regra que pega um número e leva no dobro dele, tá? Então, você está falando como está funcionando, né? Você tem aqui uma maquininha, pensa assim entre aspas, seria a função, você dá um valor e ele lhe mostra como resposta o dobro, tá? Então, você está explicando com palavras, tá bom? Outro modo seria numericamente, tá? Então, desse modo, a regra não está muito clara, mas aí você consegue, de alguma forma, expressar aquela função, tá bom? Então, ó, aqui, no caso, é por meio de uma tabela. Aqui é aquela tabela lá de anos e população, tá? Então, você vê, né? Aqui por meio da tabela, para cada ano você tem uma população. Para cada ano, uma população, tá? Então, para cada ano que você forneceu na tabela, você tinha um valor da população e somente um valor, tá? Então, se estivesse na tabela aqui, em 2000, eu tinha 6 bilhões e 80 milhões e tivesse outro valor também, como é que pode, né? No mesmo ano eu ter duas populações diferentes, tá? Ele tem que lhe dar uma única resposta. Então, sempre reforçando nesse ponto. Para cada valor que foi dado,
tem que ter uma resposta e somente uma resposta, tá? Outro modo de você visualizar é através de um gráfico, tá? Esse daqui é o que a gente vai ver com boa frequência, assim como o modo algébrico, tá? Então, aqui, ó, no modo do gráfico, né? Você tem aqui o plano cartesiano, que seria aqui x, y, né? Na verdade, x, y, plano cartesiano, tá? E aí é plotado aqui, tá? O gráfico dessa curva, tá bom? Então, nesse momento aqui, depois eu vou falar com mais detalhes, né? Mas aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho um ponto sobre esse gráfico, ele me diz que para esse valor aqui do x, eu encontro esse valor aqui do y. Aqui vai estar representando o f de x, que seriam as suas respostas, tá? Suas imagens. Então, aqui é através do gráfico que ele me dá uma visualização melhor, tá? E o modo algébrico é quando eu tenho uma fórmula, tá? Uma fórmula explícita, tipo essa daqui que eu tinha lá para a área, né? Então, a área, ela depende de que forma, né? É π vezes r ao quadrado, tá? Não tem o que discutir, ok? Então, esse modo aqui vai ser muito interessante para a gente também de forma algébrica, né? Porque aí a gente vai conseguir fazer várias operações com as expressões algébricas das funções, tá? Para visualizar, é melhor com o gráfico, tá bom? Forma verbal e a forma numérica a gente praticamente não vai utilizar. Então, vai interessar bastante a parte visual e algébrica, tá? Bem, e aí uma forma também, né, é por meio de flechas. A gente também não vai utilizar bastante, mas por completude resolvi colocar aqui, tá? Então, eu até já fiz um esboço desse, né? Você representa o seu conjunto D aqui, que é o domínio, tá? Aqui, o seu contradomínio, que é o conjunto E. E aí, aqui você coloca os pontos, né? Os elementos do seu domínio. E aqui, as suas respectivas imagens, né? Então, o ponto X, ele está sendo levado na sua imagem, que é f de x. O ponto A está sendo levado no f de A, que é a sua imagem. Se eu tivesse aqui o ponto T, ele é levado no f de T, né? Ok? Então, as flechas indicam aí onde que a minha função, né? A minha função f, ela está levando cada elemento, tá bom? E aí, né? Como para ser uma função, nenhum elemento aqui no meu domínio, né? Nenhum elemento daqui pode deixar de ser levado, né? Então, se eu tivesse um ponto aqui y, né? Botar um pontinho p, né? Aqui não seria uma função, porque eu tenho um elemento do meu domínio que não está sendo operado pela minha função f, tá? Então, não seria função. Então, para ser função, eu tenho que ter aqui a imagem dele, tá? A imagem dele. Eu também não posso ter, né, o x sendo levado em dois valores diferentes. Para cada x, eu só tenho que chegar em uma imagem, tá? Bem, então, é basicamente isso, só a ideia de flechas, mas o que a gente vai utilizar mais é gráficos e a parte algébrica, tá? Então, o gráfico, né? O método mais comum de visualizar, tá? Esse é o método mais comum de visualização de uma função, consiste em fazer o seu gráfico, tá? Então, o gráfico de uma função f, ela fornece uma imagem útil, né, do comportamento ou histórico. É interessante porque a gente consegue ver assim, bem esse comportamento e esse histórico mesmo, né? Então, é comum a gente ver nos jornais, né? Às vezes, bolsa de valores, né? Bolsa de valores está subindo ou está descendo. Aí a gente vê lá um gráfico do histórico, né? Também bastante gráficos que a gente vê do número, infelizmente, né? Número de pessoas com Covid, né? De pessoas contaminadas.
Então a gente vê o histórico lá, então a gente vê o que já aconteceu dias atrás, né? Meses, e aí a gente consegue comparar com a situação que a gente está hoje. Hoje a gente está diminuindo o número de casos, a gente está aumentando, tá? E aí a gente tem esse histórico e a gente consegue ter uma visualização melhor de tudo o que está acontecendo, tá? Certo. E aí, como que funciona aqui, né? A questão do gráfico. Então, num gráfico, ele vai ser plotado no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, ele é feito pelo eixo x e pelo eixo y, tá? E aí, eu tenho pontos aqui, tá? Então, aqui eu posso ter vários pontos, certo? Vários pontos. Então, eu vou destacar um ponto. De forma geral, esse ponto, ele é determinado por duas coordenadas. A coordenada x dele, tá? E a coordenada y. Então, aqui é uma reta, né? Aqui é uma reta, então aqui eu posso ter todos os valores. Aqui também eu tenho todos os valores na minha reta y, tá? Bem, então, quando eu pego um valor para x e um valor para y, eu consigo determinar esse ponto, tá bom? Então, bem, quando esse ponto está justamente sobre o gráfico, né? Então, por exemplo, eu pego esse ponto bem aqui, né? Então, esse ponto bem aqui, ele me diz o quê? Eu tenho esse ponto x, y, tá? Esse ponto x, y. Só que o x dele é justamente o 1, tá? Ó, o x dele é justamente o 1. Então, esse ponto aqui, ele é o 1. E o y dele, tá? É justamente a imagem, tá? É a imagem. Então, aqui é o 1, f de 1, tá bom? Então, o x, né? A coordenada x me dá justamente é a variável independente, tá? E a coordenada y, né? É o que está dito aqui, ó. A coordenada y desse ponto aqui, ele é justamente a imagem, né? A coordenada y, ele é a imagem do x, tá? Ou seja, o y é o f de x, tá certo? Então, quando a gente percorre a nossa visão no eixo x, o que a gente vê ali naquela curva, tá? Aquela curva que mostra ali, justamente é o histórico das imagens, tá? Muito bem. E aí, então, você pode ver aqui, né? Então, se aqui eu tenho o 2, né? A imagem do 2, ela é representada por essa altura aqui, tá? Então, a coordenada y desse ponto aqui, ó, ele é 2, que é a coordenada x. Aqui é f de 2, tá? É o f de 2, é a coordenada y desse ponto, tá bom? Então, a gente tem isso daqui. E aí, como que eu posso ver aqui a imagem e o domínio, tá? Bem, o domínio, ele é dado, eu posso visualizá-lo ele aqui no eixo x. A imagem eu posso visualizá-lo aqui no eixo y, tá? Então, o que é que eu tenho, né? Eu tenho aqui, digamos que esse daqui é o gráfico da minha função, tá? Esse é o gráfico da minha função. Eu gosto de explicar do seguinte modo. O domínio, quando eu jogo, né? Imagine que você vê uma luz aqui, nesse sentido, tá? Então, o que você teria de sombra, né? O que você tem de sombra aqui, ó, tá? Então, vai ter a sombra do gráfico, né? O que você tem de sombra, ele vai lhe determinar justamente o seu domínio, tá? E do modo contrário, quando você fizer aqui, imagina que você tem uma luz aqui, né? Quando o que você tiver de sombra aqui do gráfico, vai lhe dar justamente a imagem, certo? Então, quando você olha aqui, né? Lhe dá como sombra o domínio. Quando você olha isso verticalmente, quando você olha horizontalmente aqui uma sombra, ele lhe dá justamente a imagem da sua função, tá? Então, tendo o gráfico, você consegue determinar deste modo, ok? Bem, e aqui o que é que a gente tem, né? Então, primeiro exemplo. Então, o gráfico de uma função f, ele está nessa figura. Essas figuras aqui estão repetidas, tá? É só para a gente ter uma chance de responder o item A e o item B.
Então, no item A diz o seguinte: encontre os valores de f de 1 e f de 5, tá? Então, quem é f de 5, né? Quem é f de 1? Vamos começar por f de 1. Quem é f de 1? Bem, f de 1 é a imagem do x igual a 1, tá? Então, eu estou olhando x igual a 1, então eu tenho aqui coordenada x, coordenada y, né? O meu x igual a 1, ele está aqui, certo? Ele está aqui. A imagem dele é o x de 1. Então, a imagem dele é essa altura aqui, tá? Ok? É essa altura aqui, do f de 1, tá? Então, essa altura aí é o f de 1. Quanto que mede isso, né? Então, bem, aqui é o 1, né? Aqui é o 2, aqui é o 3. Aqui está na altura 3. Então, essa altura aqui, né? É justamente a imagem do 1. Então, ele é o f de 1. Então, o f de 1, ele é igual a 3, tá? Você poderia olhar direto a coordenada do ponto, tá? Então, você vem aqui no 1, outro modo de você estar olhando, tá? No fundo é a mesma coisa, mas no 1, quem é a imagem do 1, né? Então, o ponto do gráfico referente a x igual a 1 é esse. Você olha as coordenadas, né? A coordenada dele é o 3, tá? Então, aqui é o ponto 1, 3. Então, aqui é o x, né? E aqui é o f de x, né? No caso, como x é 1, é o f de 1, né? Então, f de 1 é o 3. É o que você já tinha aqui, tá? Bem, para o f de 5, o que é que você vai fazer? A mesma coisa, só que agora o meu x, né, é 5. Aqui o seu x era 1, né? Então, aqui, ó, o x você tem que olhar na coordenada do x aqui. Então, 1, 2, 3, 4. O x igual a 5 está aqui, né? O x igual a 5 está aqui, tá? Então, ó, observe, quando você olha a imagem, tá? No gráfico, ela vai dar nesse ponto aqui, tá? Então, só que é o seguinte, aqui, diferente do caso do exemplo anterior, né? Do x igual a 1, aqui não deu exatamente no pontinho do quadriculado, né? Esse quadriculado aqui é só para ajudar, tá, gente? Mas aí eu posso estimar, tá? Quanto que mede, né? Geralmente a gente pode fazer assim. Bem, aqui deu perto, aqui é menos 1, né? Aqui é menos 2, menos 3. Então, ali deu perto do menos 1, né? Então, a gente pode apenas estimar, tá? Como a gente está aqui por meio somente do gráfico. Então, o f do 5 a gente pode estimar. Então, a gente às vezes coloca o sinalzinho aqui de aproximado. Como está perto do menos 1, né? Então, seria aproximadamente menos 0,7, tá bom? A gente pode colocar assim. Então, isso daqui é muito subjetivo, né? Eu botei 0,7, mas 0,75, 0,8, não tem como precisar, né? Então, a gente só fez uma estimativa, tá? Ok? Mas aí você tem a ideia, né? O que é importante é você ter a ideia. Aqui é o x igual a 5. Como que eu encontro o f de 5, né? Eu tenho que olhar, né? Posso tracejar aqui, né? E o ponto relativo no gráfico é esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, né? Então, eu olho ali qual a imagem relativa, tá? Bem, agora aqui o item B, tá? Quais são o domínio e a imagem da minha função f, tá? Também, fazendo aquela ideia, né? Para encontrar o domínio, eu tenho que fazer uma sombra, tá? Então, imagine aqui uma sombra vertical, né? Então, o que eu teria nessa sombra vertical? Quando eu faço isso, tá? Então, vou até colocar aqui, vou colocar de vermelho, tá? Então, o meu domínio, quando eu faço essa sombra, né? O meu domínio seria essa parte aqui, tá? Então,
o domínio, né? O domínio, tá? Ele está compreendendo todo esse trecho que vai do zero, né? Até o, vamos fazer aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, ele vai do 0 até o 7, tá bom? E a imagem, vamos mudar aqui a cor. A imagem, né? A gente faz aqui, ó. Essa pode olhar, né? Imaginar como sendo essa sombra, essa projeção horizontal, tá? Isso eu faço só como porque eu gosto, ficando mais fácil de lembrar, tá? Então, observe que eu posso observar, ó, que vem daqui, tá? Toda essa região e daqui, tá? Toda essa região aqui está na minha imagem, tá? Então, a minha imagem, ela vem aqui é menos 2, menos 1, aqui 2, 3, 4. Então, ela aqui é do menos 2 até o 4, tá? Por meio do gráfico, a gente encontra o domínio e a imagem dessa forma, tá bom? Bem... E aí, o gráfico de uma função, né? Ela, no fundo, ela é uma curva no seu plano cartesiano XY, tá? Então, ela é uma curva no plano XY. E aí surge uma questão, tá? Quais curvas do meu plano cartesiano são gráficos, tá? Bem, porque você pode ter muitas curvas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma curva, digamos que seja um círculo, tá? Um círculo. Será que ele é o gráfico de uma função? O círculo, será que é o gráfico de uma função? Né? Bem, vou deixar para vocês responderem isso depois, tá? Então, aqui a gente tem um testezinho que é bem eficiente, tá? Quando você tem aí uma curva, você consegue dizer se ele é um gráfico ou não, tá? De uma função. Bem, uma curva do meu plano, tá? Ele é o gráfico de uma função de x, tá? Se, somente se, tá? E se somente se, quer dizer o seguinte, se é um gráfico, vai valer o que eu vou dizer, e se vale o que eu vou dizer, é porque ele é um gráfico, tá? Então, uma curva ele é um gráfico, né? Se, somente se, nenhuma reta vertical, tá? Nenhuma reta ali em pé, corta a curva mais de uma vez, tá bom? Então, por exemplo, aqui qualquer curva, qualquer reta vertical que eu faça, tá? Independente de onde eu faça essa reta, ela toca, né? Ela toca aqui a minha curva em apenas um ponto, sempre só teve uma interseção, tá? Então, nesse caso aqui, ele é um gráfico, tá? Nesse caso aqui, ele é gráfico. Aí, nesse outro exemplo aqui, ó, se você começar a fazer retas, tá? Claro que você não precisa fazer isso daqui, todas essas retas, tá? Mas o que acontece, né? Ó? Nesse exemplo aqui, sempre vai estar dando problema, tá? Em algumas retas, ó, né? Sempre não, né? Em algumas retas que você faz, dá algum problema. Ele está tocando duas vezes. Então, nesse caso aqui, não é gráfico. Não é gráfico, tá? Então, basta você, na hora que você olha, né? Na hora que você olha, você já consegue imaginar. Se eu passo uma reta ali, né? Em tal local, toca duas vezes. Então, essa curva não é um gráfico de uma função, tá? Não é um gráfico de uma função, ok? Então, aqui, ó, vocês conseguem ver. Bem, se eu passo uma reta aqui, ó, toca em dois pontos, tá? Então, o círculo não é o gráfico de uma função, tá?
ciclo não é o gráfico de uma função, ok? Bem, então, outro exemplo aqui, né, é uma parábola. Então, essa parábola aqui, ela não é gráfico, tá? Não é gráfico. Porque, justamente, se eu passo aqui, ó, né, toca em 2 pontos, tá bom? Toca em 2 pontos. Então, não é gráfico. Mas aí, se você pega só a parte de cima, né? Quando eu digo só a parte de cima, esse daqui é a parte de cima, tá? Quando você pega só a parte de cima, ela é sim um gráfico de uma função, né? Porque aqui agora, ó, independente de onde você passe essa reta, só toca uma vez, tá? Se você pega também só a parte de baixo, ó, também só toca uma vez, tá? E aí, você ainda tem aqui explicitamente, tá? Quem é essa função, que você tem a lei de formação dela explícita, tá? Então, a função aí, no caso, é a raiz, quando você pega a parte de cima, né? É a raiz quadrada de x mais 2, né? Se você pega a parte de baixo, é menos a raiz quadrada de x mais 2, tá? Então, a mesma coisa acontece lá com o seu ciclo, tá? Se você pega só a parte de cima, né? Você tem um ciclo completo. Mas se você pega só a parte de cima, né? Ou só a parte de baixo, aí sim ela passa a ter uma função, tá bom? Bem, então era isso, tá? Era isso que eu queria mostrar nesta aula. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado, tá? E aí fico também à disposição para tirar as dúvidas, ok?